Shalom, meus queridos, tudo bem? Nós estamos agora na nossa última paraxá, Parashat Vayikri, e esta paraxá é a paraxá que faz o fechamento desse texto tão maravilhoso que é o texto de Bereshit. Bereshit é o início, de todo o compêndio da Torá, que é composta desses 5 maravilhosos livros, e toda a Bíblia como nós a conhecemos. Bereshit é o livro basilar de tudo que a gente tem. Conceito de puro, impuro, conceito de ressurreição, conceito de Mashiach, tudo está em Bereshit. E nós estamos encerrando a nossa visão panorâmica de Bereshit. Nós não estudamos, não nos aprofundamos nos textos, como nós vamos fazer em outro lugar. Nós aqui apenas estamos dando uma visão panorâmica, como nós já dissemos, sobre os textos da Torá. E aí nós estamos encerrando o primeiro livro da Torá de uma forma muito legal. Bom, a Parashá Vayikri, ela começa no capítulo 47, versículo de número 30, e versículo de número 28, perdão, 47, versículo de número 28, e mostra para nós, o tempo, já abre mostrando para nós o tempo que Yaakov, o nosso patriarca, o nosso pai, ele viveu na terra do Egito, em Misraim. E o texto vai dizer, Vayikri, ou seja, e viveu, Vayikri Yaakov be'eretz Misraim shavá esrei, ou seja, shavá esrei, 17 anos, uma junção, ok? Shana, shavá esrei Shana. Vayikri Yamei Yaakov. E foram os dias de vida de Yaakov, 7 anos, e 40 anos, e 100 anos. Ele faz uma divisão, igual fez uma divisão na vida de Sara. Sara vive 127 anos, o texto faz uma divisão, que Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. A mesma coisa acontece com o seu neto aqui, o Jacó. A Torá faz questão de fazer uma divisão. Você vê que quando fala dos anos que ele viveu no Egito, fala junto. Shevá Esrei, ou seja, 17. 7 de 10, que seria mais ou menos a tradução. Que a ideia na cabeça do oriental é 17. Já na hora de falar os anos de vida dele, Yamei Yaakov, Sheni, Hayaiv, e foram os anos das vidas, de Jacó, Sheva Shanim, Ve'erbehim Shanim, e Ve'meat Shana, ou seja, viveu 100 anos, 40 anos e 7 anos, que seriam 147 anos. Uma coisa interessante que os comentaristas falam, principalmente o Shimshon Rafael Hirsch, ele fala, eu estou com o comentário dele aberto aqui, que é muito interessante, é o seguinte: conforme comentamos acima, no capítulo 25, verso 7, o idioma hebraico tem a peculiaridade de contar, no singular, as centenas e as dezenas completas, dizendo, por exemplo, Shivim Shana, 70 anos, ou seja, o ano no singular. Ao passo que os números menores, 2 a 10, são contados no plural, como nesses casos, Sheva Shanim. Interessante, 7 anos. Possivelmente o motivo disso está relacionado ao fato de que as pessoas tendem a captar a particularidade de cada um dos objetos contados em poucas unidades, enquanto os objetos que se avolumam em grandes quantidades, que são contados por números altos, não tendem a chamar muita atenção por sua singularidade. Mas, uma vez que os olhos captam um conjunto de objetos como uma unidade ampla ou uma unidade composta, a ser apreciada. Por isso, os números menores pedem o substantivo no plural, já os números maiores, o substantivo no singular. Ele quer dizer
que os primeiros anos de vida são comparados ao objeto que, por sua singularidade, tende a ser valorizado. Por isso, o substantivo desse objeto menor, dos anos os números, né, de anos antes das casas decimais, é contado de forma pluralizada, né? Shanim, 7, né? Sheva Shanim. E os números a partir da primeira casa decimal, né, que é o 10, são contados no singular, ou seja, Arbaim Shana, 40 anos. Né? Mas Shana é ano. Né? Querendo dar a ideia de que os primeiros anos são muito importantes e que os outros anos você mais ou menos vai viver de acordo com a carga emocional e educacional do que você recebeu até a primeira dezena de anos da sua vida. Isso é uma peculiaridade do hebraico, né? Fazendo a gente entender que é importante a gente valorar, né, os primeiros anos de vida, seja nosso, seja dos nossos filhos, nossos netos e assim por diante, para imprimir na vida deles boa carga de conhecimento para que eles já cheguem na idade adulta com uma carga grande de experiência e conhecimento e assim possam vencer na vida. Ok? A Parashá Vayikri, a porção final do primeiro livro da Torá, descreve as últimas ações de Jacó antes de sua morte no Egito, né, em Misraim. Ele faz Yosef jurar que enterrará ele na terra de Israel, ou seja, os ossos dele vão ser enterrados na terra de Israel. Jacó então dá aos dois filhos de Yosef, Menashe e Efraim, né, uma bênção especial que lhes confere um elevado status de serem duas tribos separadas entre os filhos de Israel. Uma coisa nova, né, porque as tribos seriam as 12. E, no final das contas, ele chama essas duas para serem tribos, né, os netos para serem tribos. Né? Muito interessante isso. Jacó, então, dá a cada um de seus filhos uma bênção. Olha que interessante, né? O capítulo 48 diz: e depois dessas coisas disseram a José, eis que teu pai está enfermo, e tomou os seus dois filhos consigo, Menashe e Efraim, e foi reportado a Jacó e dito a ele: eis que o filho José vem a ti. Né? Está aí. Esforçou-se Israel, sentou-se sobre sua cama, e Jacó disse a José: Deus Todo-Poderoso apareceu a mim em Luz, né? Luz aqui é o nome da cidade, ok? Em Luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e disse-me: eis que eu te farei frutificar e farei multiplicar a sua descendência, e te farei por uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, para a possessão eterna. Agora, teus dois filhos nascidos a ti na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, serão meus. Jacó, ele fala, agora esses filhos são meus, né? Não vão ser seus, eles vão ser puxados à sua frente. Você vai virar neto e os netos vão virar filhos, né? E os que gerares depois deles para ti serão. Pelo nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jacó está dizendo assim: você vai receber herança através de seus filhos. Que legal, né? Como é que pode? Ou seja, eles vão ser chamados. Então, geralmente era assim: nasceu José, filho de Jacó, filho de Israel, né? Seria Yosef ben Israel. No caso aqui, os meninos, Menashe e Efraim, o Jacó diz, não, eles não vão ser mais Efraim ben Yosef, Efraim, filho de José. Eles serão agora chamados no nome dos seus irmãos. O que quer dizer isso? Quer dizer que assim como os irmãos têm um nome ligado ao meu, o nome deles vai ser ligado ao meu. Então, Menashe não é Menashe ben Yosef, Manassés, filho de José. Agora é Menashe ben Yaakov, Manassés, filho de Jacó. E Efraim ben Yaakov, ou Efraim ben Israel. Faz, né?
porque agora eles serão chamados, serão contados como filhos do Jacó. Como se Jacó estivesse dizendo assim: me tomaram um filho, mas Deus me devolveu 2 filhos. Né? Devolveu o filho e mais 2. Então, Jacó dizendo assim: Deus ele foi muito bondoso para comigo e me devolveu meu filho e ainda em dobro, me deu mais 2 filhos, né, no lugar desse meu filho que havia sido vendido e tirado de mim. Né? Verso 7, ele diz: e eu, quando vim de Padã, Rachel morreu sobre mim na terra de Canaã, no caminho, né, faltando ainda um trecho de terra para chegar a Efrate. E enterrei-a lá, né, no caminho de Efrate, que é Betlehem, Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Não que ele não soubesse, mas está como que dando uma expressão, né, de espanto no sentido de uau, né, como cresceram, né, como tão grandes meninos, né? Quem são esses? José disse a seu pai: eles são os meus filhos que Deus me deu aqui. E disse: traze-os, rogo que os abençoarei. E os olhos de Israel se enfraqueceram com a velhice e não podia mais enxergar. E os fez chegar a ele, beijou-os, abraçou, e Israel disse a José: não imaginei ver o teu rosto, e eis que Deus me faz ver também a tua descendência. José tirou dos joelhos e prostrou-se em terra. E José tomou a ambos, Efraim à sua direita, da esquerda de Israel, e Menaxe à esquerda dele, à direita de Israel. Isso fez chegar a ele, e Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Menaxe, que era o maior, né? Dirigindo com entendimento as suas mãos. Isso aqui é interessante. Quando diz assim, dirigindo com entendimento, ele está dirigindo com a revelação. É o espírito, é o ruach, né? O espírito de profecia que está fazendo ele tomar essa decisão, ok? E o José achou ruim, né? Não, meu pai, não é assim e tal. E apesar de Menaxe ser o primogênito, e abençoou a José e disse: o Deus diante quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até hoje, o anjo que me salvou de todo mal, abençoe os jovens. Esse anjo aqui que salvou de todo mal é o anjo que ele brigou, tá? É aquele anjo que ele lutou lá, ok? E José viu que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso pesou os seus olhos, achou ruim. Falou: não, peraí, tá errado. Então levantou a mão de seu pai para tirá-la sobre a cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: não é assim, meu pai, pois esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou-se, dizendo: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será como um povo, ele também crescerá, porém seu irmão menor crescerá mais do que ele. Isso é interessante porque o que aconteceu com o próprio Jacó, Jacó agora está passando, né, para os seus netos. E abençoou-os naquele dia, dizendo: por ti abençoará Israel, dizendo que Deus te faça como Efraim e Manassés. Aqui é uma expressão cultural mais nossa, né? Uma coisa do eterno que ficou para nós. E nós temos essa condição, nós temos essa mania de abençoar todos os nossos filhos com essas palavras em nossas orações. Né? Que Deus te abençoe com Manassés e Efraim. Né? Que Deus te tire do anonimato e te coloque no terreno da bênção. Tá? Essa é a ideia. Israel disse a José: eis que quando eu morrer, Deus estará conosco e vos fará voltar até nossos pais. Eu dei a ti a responsabilidade de primeiro sobre teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão do amorreu. E Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos como um só, e vos anunciarei o que vos acontecerá na posteridade dos dias. Mantenhai-vos juntos, escutai, filhos de Jacó, e ouvi, Israel, vosso pai. E ele começa a falar as características dos seus filhos, né?
Ele agora tem em sua visão a característica dos seus filhos. Então, como está aí no nosso resumo, Yaakov morre com 147 anos, é levado pelos filhos acompanhado por um grande séquito, né? Não, perdão, Yaakov, então, dá a cada um de seus outros filhos uma bênção individual apropriada a seus particulares traços de caráter e missões. Olha que interessante. Primeiro, Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o primeiro dos meus bens, privilegiado em dignidade, privilegiado em poder. Tua fluidez como a água te privou de tirar vantagem, porquanto subiste ao leito do teu pai. Fluidez aqui é o que? É a mudança, né? A água muda de acordo com o recipiente. Rubem, ele tinha essa inconstância. Rubem mudava de acordo com o momento, né? De acordo com o momento, Rubem, ele mudava, né? Estava ali com coisa, ele era uma coisa, estava com outra, ele era outra. Então, a sua fluidez, Rubem, fez com que você subisse ao leito do seu pai e maculasse o leito do seu pai, né? É muito triste, né? O pai está aqui amargurado, né? Ó, você é fluido, você não, coisas importantes não podem estar na sua mão. Simão e Levi são irmãos, instrumentos de violência, né? Quando eles mataram os siquemitas, né? Então, são instrumentos de violência, são os meios para obterem seus ganhos. Em seu segredo, não entre a minha alma. Né? Ele está dizendo, olha, vocês são complicados. Né? Em seu segredo, o termo só de segredo é próximo de zode e sode, que quer dizer levar a cabo um plano secreto de modo perfeito e profissional. Doloso. Entendeu? A ideia é doloso, fazer algo mal. Só de segredo, sigilo, é encontrado entre o planejamento da trama e sua execução. Momento em que os partícipes, do plano revelam uns aos outros os seus planos e compartilham suas ideias para ver, né? E aí, a gente faz assim, faz assado, não faz e tal, né? Dessa forma, como Jacó não assentia com os meios adotados pelos irmãos, ele sentenciou que a sua alma não poderia adentrar nesse tipo de espírito que se prontifica, né, a utilizar todos os expedientes disponíveis de modo indiscriminado. Assim, Jacó continuou à vontade do seu povo, né? Não poderia ser deliberada pelas assembleias de Simeão e Levi, uma vez que tais assembleias jamais representariam a totalidade do povo. Eram assembleias assim meio, né? Por isso ele diz, em segredo, não entre minha alma em sua assembleia e não se ajunte a minha honra, porque na sua ira mataram homens e com sua boa vontade desarraigaram um boi, né? Ou seja, na sua ira eles mataram muitos homens e nessa boa vontade de querer, não, vamos honrar a nossa irmã que foi deflorada e não sei o que e tal, eles desarraigaram um boi, ou seja, o próprio Jacó que estava plantado na terra de Siquém, que provavelmente ia, né, fazer aliança com o povo de Siquém, o povo de Siquém ia se circuncidar, ia fazer o povo de Israel crescer, ia ser uma questão de trazer para perto de Deus um povo idólatra. Eles então tiveram que desarraigar o seu pai, esse boi, né, grande, né? Então vocês desarraigaram um boi. Maldito seja o seu furor, que é forte, e a sua ira, que é dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Tanto é que Simeão e Levi foram tribos espalhadas mesmo em Israel, não tinham fixação. Levi muito mais, né? Aí ele fala de Judá, e ele faz uma brincadeira com o nome, né? Ele diz aqui, ó, Yehudá atá Yodurra, né? Yehudá a ti te louvarão. Yehudá e Yodurra são palavras da mesma raiz, né?
A ti te louvarão teus irmãos, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se prostrarão ante ti. Isso é muito fantástico, né? Porque fala dos filhos, né, que vão se prostrar ante Judá, porque é o cetro, né? Depois, mais uma vez, ele vai abençoar e vai falar, quando ele for abençoar, aqui ele está falando da personalidade. Quando ele for abençoar os irmãos, os filhos, né, ele vai falar sobre Judá e o cetro. Judá é um filhote de leão, te livraste da presa, meu filho. Curva-se e se deita como leão, e como leão feroz, quem o levantará? Então, Judá é tido como a tribo que é feroz, é firme, e alcançou esse status quando desafiou, né, através de aconselhamento, obviamente, o governante do faraó. Ele não se atreveu, ele levantou a mão, né, como eu falei, e disse, ô Tsafinat Paneia, dá uma moral aqui, deixa eu falar um negócio aqui para o senhor, né, e tal, tal, tal e tal. Então, o Jacó diz, olha, quem o levantará? Você é um leão, você teve força para defender o seu irmão. O poder não será tirado de Judá, né? O cetro, né? Não será tirado de Judá, nem o buril, quem escreve a lei de dentre os seus pés. Ou seja, está falando justamente do juízo que os reis, né, de Judá, o rei a partir de Davi, será sempre, o reino estará sempre na família de Judá, ok? O poder não será tirado de Judá, nem o buril que inscreve a lei de dentre os seus pés, até que venha o rebento, né, o renovo, diante de sua força, e os povos enfraquecer-se-ão. Os povos, então, ficarão enfraquecidos quando vier Mashiach, né? Baruch Hashem, tomara seja hoje, né? Quando vier Mashiach, todos os outros reinos se enfraquecerão e o reino de Mashiach será confirmado para sempre. Amarrará o seu burrico, né, a videira, e o filho da jumenta a cepa de videira, e lavará o vinho, né, a sua roupa e o seu manto no sangue das uvas, né? Está falando da grande obra que esse Mashiach vai fazer, né? Aqui fala de algumas guerras, alguns conflitos, e usa a uva, né, como esse exemplo, dizendo que vai ser algo que vai manchar a sua roupa, mas não vai ferir a sua pele, né? Seus olhos serão mais cintilantes que o vinho, né? Falando de olhos acesos, olhos vivos, né? Os olhos que enxergam todas as coisas, né? E seus dentes se branquearão de tanto leite, né? Falando de força. Os dentes estarão brancos de leite. O leite é o cálcio, mais conhecido, né, como aquele que ajuda a dar o cálcio, né? Já era conhecido, né, no passado, e agora ele está falando, né? O leite, se branquearão os seus dentes no leite, ou seja, você terá força nos ossos, terá firmeza, e a sua palavra será justa, será branca, será limpa, que a palavra sai dos dentes, né? E a sua palavra será branca. A palavra antiga para espada é Zain, que é a sétima letra do nosso alfabeto, e ela é falada nos dentes, ela é dental. Zain. Então, quando ele proferia o seu juízo, o Mashiach, quando proferia o seu juízo, ou seja, a espada sair da sua boca, né? Zain. As pessoas não falarão contra o juízo de Mashiach, pois verão a brancura, a lisura, a perfeição do seu julgamento, né? Do seu Zain, ok? Então ele diz, Zevulun habitará na Baía dos Mares. Isso é muito interessante, porque ele diz assim, olha, Zevulun lechuf yamim yoshkun, ou seja, ele vai habitar na Baía dos Mares e será um porto para navios. Yoshkun, né, dá a ideia também de espuma dos mares, né, da espuma que vem dos mares. Ele está querendo dizer justamente isso, que Zevulun será a recepção, né? Terá
será muito boa para receber, para comercializar, descolado, né? Atento às novidades, às coisas do mundo. Então, dentro de Israel também haverá um polo tecnológico. A gente avançar a mente, a gente vai entender isso. Será recepção, vai ser muito receptivo aos barcos, às embarcações, será um porto seguro. Então, vai trocar informações nos portos, etc. Então, será como que um polo, né? A partir de Zevulun, em Israel, Israel será um polo tecnológico, como nós vemos hoje, né? Várias empresas e tal, ou seja, Israel é um porto seguro, bem-vindos, né? As tecnologias, as boas ideias, as boas inovações, né? Por mais que nós tenhamos o Shabat, guardemos o Shabat, tenhamos as festividades, tenhamos tantas tradições, não é? Que dizem assim, antigas, medievais e etc., mas não estamos fechados para as inovações, para as coisas boas que a tecnologia traz. Então, Zevulun será um porto, né, nos mares de Sahara, diz ele aqui, é um jumento ágil, né, de carga, que repousa entre as fileiras da casa, né? E viu que o descanso era bom e a terra adequada para isso, né? E sujeitou o seu ombro à carga, servindo com tributo. Zebulon é mais passivo, né? É da logística. Então, ele vive mais essa logística. O Shimshon Rafael, ele diz assim, Zafar é um jumento ágil de carga. O termo aqui, Hamor, né? Que usualmente significa burro, né? Jumento, indica nesse versículo uma característica tão nobre quanto todas as outras características da nobreza. De acordo com o que se depreende das outras citações, desse termo no decorrer da Escritura, podemos aprender que, nesse caso, o termo Hamor remete à característica de quem detém a capacidade de se locomover com agilidade, né? A logística, né, que a gente falou, né? Se locomover com agilidade, destreza, mesmo com um pesado fardo às suas costas. Em suma, Sahar reunia em si a agilidade de um boi e a força de um jumento. E ele diz que repousa, né? O termo Spetaim indica um lugar dentro das casas onde os utensílios domésticos eram organizados, né? Os cântaros e etc. Eles eram organizados em duas fileiras, uma à esquerda, outra à direita, que era para a pessoa passar no meio e pegar o que precisasse, né? Igual nos closets da vida, né? Do mesmo modo que a lareira, né, localizada no centro de uma casa, simboliza todo um lar. Em alguns idiomas, as fileiras, onde os utensílios eram dispostos no centro da casa, simbolizavam toda a casa no idioma hebraico. Portanto, o significado desse versículo é o seguinte: Sahar seria um trabalhador forte e ágil que não hesitaria em repousar entre as fileiras de utensílios domésticos da sua casa, querendo dizer que Sahar serviria a todo Israel, né? Por um valor, né? Por um tributozinho, né? E tal. Bom, Dan defenderá o direito do seu povo. Dan era responsável por mais que Judá julgasse, os reis de Judá julgassem, Dan era responsável pelas escolas de juízo, não é? Pelas escolas dos juízes, né? Tinha o rei, mas tinha os Danim, que eram os juízes, e Dan é responsável, né? Dan defenderá o direito do seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, né? Uma víbora cuja vereda, né, que morde, uma víbora junto à vereda que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o cavaleiro para trás. Ou seja, Dan será sábio no juízo e servirá como aquela tribo que forma os advogados, os juízes, as pessoas que vão entender da jurisprudência, e quando tiver uma coisa armada contra o juízo verdadeiro, contra a real
defesa, contra a justiça verdadeira, Dan preparará todo o processo, né? Uma defesa que vai morder o calcanhar das pessoas que têm maldade nos olhos, né, do cavaleiro, vai morder o calcanhar do cavaleiro, vai fazer o cavaleiro cair para trás, porque quem tem o seu argumento desmontado é como se caísse para trás. Né? E agora? O que eu faço? Né? Essa é a ideia do texto. Bom, a tua salvação espero, ó Deus. Então, está falando que espera a salvação em Deus. Gade, tropas se infiltrarão e ele se infiltrará nos seus calcanhares. Ele quer dizer que Gade, né, a tribo de Gade haveria de habitar tranquilamente toda a extensão da fronteira, sem ameaçar seus vizinhos e sem se sentir ameaçada por eles. Um Mossad, né, um serviço secreto que mesmo assim está ali para defender. Por meio de Asher, a sua comida será rica e ele produzirá delícias reais. Asher, então, cuidará mais da agronomia e etc. Naphtali é uma gazela solta que faz discursos eloquentes. Naphtali cuidará da educação secular, terá professores, pessoas intelectuais, filósofos, né? E José, filho muito nobre, um filho muitíssimo nobre, desde a fonte, né? Filhas, ela também caminhou sobre a muralha. Olha que interessante, né? Ele faz questão, né, de dizer aqui, né, em seguida, a menção de que a nobreza de José vinha desde o seu berço. Jacó fez uma pausa, declara as filhas, né, as outras mulheres, que Raquel era uma mulher, né, que caminhou sobre as muralhas. A palavra shur, muralha, tá? Também serve para designar o verbo, né, contemplar, notadamente aquilo que ninguém consegue olhar e que só pode ser visto com os olhos do espírito, uma vez que apenas acontecerá no futuro longínquo. Querendo dizer que José, a tribo de José, terão pessoas sábias, terão pessoas espirituais, né? Homens de um calibre elevado, tá? Bom, quando amarguraram, né, e se inimizaram com ele, os senhores das flechas o fizeram de alvo. Seu arco permaneceu serenamente em repouso, mesmo quando os braços e suas mãos se adornaram de outro pelas mãos do poder que o ergueu a Jacó, que apacentava a rocha de Israel. Que Deus de teu pai te ajude e que o Todo-Poderoso te abençoe, com bênção dos céus no alto, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, e com bênçãos dos seios do útero. Estas bênçãos do teu pai, que se mantêm fortes, graças às bênçãos dos meus progenitores, até o término das colinas do mundo, recairão sobre a cabeça de José, sobre a coroa do mais contido dos irmãos. É o resumo da história de José. Né? Ele podia ter feito, os arcos dos seus irmãos se levantaram contra ele, ele podia ter se vingado, mas ele se conteve, o ímpeto e tudo mais, porque, irmão, pensar em fazer, sabe, a desgraceira você até pode, mas o negócio é fazer. Se não fez, glória a Deus, né? Benjamim despedaçará o lobo, né? Pela mão comerá uma porção, né? Mas à tarde o repartirá como despojo. Ou seja, Benjamim é aquele que está na guerra lá, despedaça o lobo, come a sua parte, mas de tarde ele se reparte, né? Entrega e tal. Todas estas são as tribos de Israel, as 12, e isto é o que declarou o seu pai sobre eles quando os abençoou, né? Iacov, então, agora morre aos 147 anos, é levado pelos filhos, né, pelos seus filhos, acompanhado por um grande séquito, né, uma grande multidão, né, leva o Jacó para o seu enterro, né, e deixa eu fechar aqui, e
A terra de Israel, eles levam, né, pelos filhos, acompanhado por um grande séquito da realeza egípcia, até a terra de Israel, onde é enterrado em Mearat Marpelá, onde está Leá, sua primeira esposa, né, onde já se encontra sua esposa Leá, seus pais Isaac e Rivka, e os avós Abraão e Sará, e Adão e Eva, ok? Adão e Eva são colocados ali. Ao retornarem ao Egito, os irmãos de Yosef temem que ele finalmente busque vingança, agora que o pai está morto, e Yosef lhes assegura que não nutre sentimento de vingança, declarando que o fato de ter sido vendido como escravo foi parte do plano divino, como nós falamos, né? José é o objeto direto de Deus, né? A porção conclui com a morte de Yosef, e Yosef pedindo: leve os meus ossos. Assim como meu pai não foi enterrado aqui, não deixe eu ser enterrado aqui, né? Quando serão finalmente redimidos do Egito, José pede: leva os meus ossos, por favor. E aqui nós terminamos, né, esse livro maravilhoso, Chazak, Chazak, Venit Chazek, força, força, sejamos fortalecidos no Senhor para continuar esse trabalho tão abençoado. Deus abençoe você. Até o próximo texto, livro de Shemot, para nós começarmos aí uma nova empreitada, querendo Deus.